canal A Lei e o Testemunho. O tema de hoje, Jesus no Antigo Testamento. Depois da vinheta. Bom, amigos, antes de Cristo nascer aqui na Terra, antes dele se fazer homem aqui na Terra, como ele se manifestou no Antigo Testamento? É o que veremos agora. Como Cristo se manifestava para falar à humanidade, para trazer alguma boa nova, alguma mensagem para a humanidade. Veremos. Temos hoje então o primeiro texto em Gênesis, capítulo 22, dos versos 10 ao 12. Lucas lerá. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então nós vemos aqui que o anjo do Senhor fala com Abraão, o impede de sacrificar o próprio filho e diz que agora sei que você temes a Deus e não me negaste o próprio filho. Então aqui nós temos um versículo que indica que o anjo do Senhor, e não um anjo qualquer, mas o anjo do Senhor é o próprio Senhor Jesus Cristo. Próximo texto. Em Gênesis, no mesmo capítulo 22, nos versos 15, o 16 e o 18, nos diz: Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então vemos aqui que o anjo do Senhor, ele faz um juramento dizendo que ele é o próprio Senhor. Isto. E diz que Abraão obedeceu à sua voz. Sim. Então, já são dois versos onde notamos que a segunda pessoa da divindade, ou Jesus que nós o conhecemos dessa forma no Novo Testamento, mas anteriormente ele aparecia como o anjo do Senhor. O anjo também significa mensageiro. Ele era um mensageiro do Senhor. Então, a divindade queria se relacionar com a humanidade e teve que fazer dessa forma, como um anjo. Por quê? Mais para frente entenderemos. Próximo texto. E aqui uma nota bem interessante é que se fosse um anjo comum qualquer, ele deveria ter dito e disse: Assim diz o Senhor. Ou seja, aqui não, aqui ele já pega a prerrogativa de ser o próprio Senhor. Somente esse detalhe. O próximo texto, em Gênesis capítulo 28, verso 12. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então Jacó aqui teve um sonho que uma escada dava do céu à terra, e que anjos de Deus desciam e subiam por ela. O que significaria isso? Em João, capítulo 1, verso 51. E disse-lhe, Jesus dizendo: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então vemos aqui que Jesus, ele relacionou a escada de Jacó a si próprio. Ele era a escada onde os anjos de Deus subiam e desciam. Então, ou seja, ele era o elo de ligação entre o céu e a terra. Então, quem se comunicava com a terra era o próprio Jesus. No Antigo Testamento, não como Jesus, mas como o anjo do Senhor. Próximo texto, Gênesis 31, dos versículos 11 ao 13. Diz assim: E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados.
salpicados e malhados. Porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Então vemos aqui que o anjo de Deus, ele diz que ele é o Deus de Betel. Ou seja, o anjo está dizendo que ele é Deus. Justamente. Em Gênesis capítulo 32, dos versos 24, o 28 e o 30, nos diz: Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Então vemos aqui que Jacó viu um homem, e esse homem lutou com ele e lhe deu um novo nome. Agora, essa prerrogativa de dar novo nome a seres humanos é somente de um ser. Só cabe a Deus. Sim. Né? Está lá em Apocalipse capítulo 2, 17, que diz assim: E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito. Então é uma prerrogativa divina, mudar nome, né? Lembra-se que no passado, aquele senhor, ou aquele rapaz, que se chamava Oséias, Deus lhe muda o nome para Josué. Prerrogativa divina. E temos também Gênesis 48, dos versos 15 ao 16. E ele abençoou José e disse: Deus, diante do qual andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou toda a minha longa vida até este dia, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe os rapazes. O anjo que redime? Só Cristo redime. Cristo é o Redentor. Esse aqui é o anjo do Senhor. É o próprio Senhor Jesus. Mas que nós não conhecemos como o Senhor Jesus, mas como o anjo do Senhor. Outro texto. Em Êxodo, capítulo 3, os versos 2 e o 4. Assim dizem: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Fala aqui, o anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama de fogo, mas da sarça, quem brada? Deus. O que a Bíblia quer mostrar com isso? Que o anjo do Senhor e Deus são a mesma pessoa. Próximo texto, em Atos, capítulo 7, verso 38, nos diz: Este, que é Moisés, este é o que esteve entre a congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Agora, interessante é que quem falou com Moisés no monte Sinai? Aqui diz que foi um anjo. Sim. Foi o anjo do Senhor. Mas, Êxodo, capítulo 19, verso 3 diz assim: E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Este texto agora diz que foi Deus. Sim. A dobradinha. O anjo é Deus. O anjo do Senhor é Deus. Não é um anjo qualquer, mas é o anjo do Senhor. Nós vemos aqui que quem deu os 10 mandamentos foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Justamente. O próximo texto, em Salmos 34, verso 7, nos diz: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Espera aí. Algo interessante. O anjo do Senhor livra aqueles que o temem. Ou seja, a Bíblia ensina a temer a Deus. Temer a Deus é guardar os seus mandamentos, né? Observar os mandamentos de Deus. É obediência. Esse é o temor do Senhor. É que eles têm que temer o anjo do Senhor, porque o anjo do Senhor é Deus. Ou seja, Deus se apresentou à humanidade no passado, antes de aparecer como Cristo, ele se apresentou como um anjo do Senhor. É simples. Em Êxodo, capítulo 13, verso 21, E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite.
Então Deus ia como uma nuvem e como uma coluna de fogo guiando Israel. Não é isso? Próximo texto diz o quê? Vamos lá. Êxodo capítulo 14, verso 19. E o anjo de Deus, ou o anjo do Senhor, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Um texto diz que era Deus quem ia na coluna e na nuvem. Aqui diz que é o anjo do Senhor. Interessante que, se fossem dois seres diferentes, Deus estaria seguindo um anjo, como esse texto se refere. Porque fala que o anjo do Senhor se retirou e a coluna segue. Como é que Deus que está na coluna ou na nuvem ia seguir um anjo comum? Não. Que aquela nuvem e aquela coluna representavam a Deus. E o anjo do Senhor, quando se retira, aquela representação o segue. Sim. Então, o anjo do Senhor é Deus. Ok? Próximo texto. Salmo 105, verso 39, diz assim: estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para iluminar de noite. Deus fazendo isso. E o próximo texto, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Interessante é que aqui os filhos de Israel foram batizados na nuvem e no mar por Moisés. Moisés era um tipo de Cristo ali. Ou seja, já tinha o batismo. Aquilo era um batismo. Eles tinham acabado de sair da Páscoa, que a Páscoa era a libertação. Eles saem do Egito e agora foram batizados. Ao serem libertos do mundo, são batizados em Moisés. Na nuvem e no mar, fala ali. A nuvem representava Cristo. E Moisés também representava Cristo. E Jesus diz que ele é a água da vida, o mar. Tudo ali é representação de Cristo. Próximo texto, Êxodo 23, do 20 ao 23, diz assim: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá adiante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, e aos perizeus, e aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Note que algo interessante aqui: este anjo do Senhor que ia adiante, guiando Israel, perdoava pecado. Só Deus pode perdoar pecado. E diz assim, não se rebeles contra ele, porque ele não perdoará a vossa rebeldia. É o próprio Deus, na pessoa de Cristo, mas como o anjo do Senhor ainda. Próximo texto, em Isaías, capítulo 63, verso 9. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Então, algo interessante aqui, que fala que o anjo da sua presença os salvou. O nosso Salvador é Cristo. E diz que esse anjo os conduziu todos os dias da antiguidade. Ou seja, aquele anjo que sai com eles todo o caminho pelo deserto e vem guiando a Israel ao longo do tempo, geração em geração, é o anjo do Senhor. Esse era o guia. Os israelitas chamavam de Deus, mas era o anjo do Senhor quem os guiava. Quem era este anjo do Senhor? A segunda pessoa da divindade, Cristo Jesus. Próximo texto. Em Números, capítulo 22, dos versos 31 e 32. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Ou seja, Balaão adorou ao anjo do Senhor. O anjo do Senhor foi adorado aqui. Continue. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário,
porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Ou seja, ele falou que o caminho de Balaão era perverso diante dele. Não de Deus, né? Dele. Porque é o próprio Deus falando, mas na pessoa do anjo do Senhor. Próximo texto, de Apocalipse, capítulo 19, verso 10, diz assim: João falando, e eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Bom, este anjo aqui, que é um anjo comum, que era o anjo Gabriel, comum, que a gente fala que ele não é diferenciado. Então, este anjo aqui, que é Gabriel, não aceitou a adoração do apóstolo e profeta João. Enquanto que o anjo do Senhor aceitava a adoração. Por quê? Porque esse anjo do Senhor não era uma criatura. Ele era a segunda pessoa da divindade, mas que se manifestou desta forma para os antigos hebreus. Ok? Em Números, no mesmo capítulo, nos versos 34 e 35. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim. E disse o anjo do Senhor a Balaão, vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Ou seja, o anjo do Senhor aqui, ele iria inspirar o profeta ao que ele deveria dizer. Justamente. E o próximo texto diz o quê? Em Números 23, verso 5. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão. Aqui diz que o anjo do Senhor disse assim, ó, eu vou te inspirar. As palavras que deve falar. E no próximo verso diz o quê? Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão. O anjo do Senhor é Deus, é o próprio Senhor. Temos também em Juízes, capítulo 2, verso 1. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse, do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Agora, esse anjo do Senhor, ele fez subir o povo de Israel do Egito. Ele fez um juramento. Que era o juramento de levá-los até a terra que ele havia prometido, diz lá. E ele diz que ele nunca invalidaria a aliança que ele fez com o povo de Israel. Mas quem tinha dito isso antes? O próprio Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o anjo do Senhor é o próprio Deus Todo-Poderoso. Mas só que ele se manifestava desta forma para os antigos. Por que ele fez isso? Porque ele teve que se manifestar como um anjo para os nossos pais, para os nossos antepassados. Por quê? Veremos ainda a seguir. Malaquias 3:1 diz assim, eis que eu envio o meu mensageiro, o anjo. A palavra anjo significa mensageiro, mas aqui já foi traduzido direto. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui fala primeiro do mensageiro do Senhor, que seria João Batista. Sim. Depois fala de Cristo. Né? Depois diz, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. O mensageiro da aliança aqui novamente é Cristo. Sim. É da aliança entre Deus e o homem. Que o povo ansiava pelo Messias. Justamente. E ele é retratado como o mensageiro da aliança, ou seja, o anjo da aliança. Agora, em Juízes, capítulo 6, verso 12 ao 13, nos diz a respeito de um evento entre o anjo do Senhor e Gideão. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Nós vemos aqui que o anjo do Senhor é o Senhor de Gideão. Ele chama Senhor meu. Porque ele diz assim, mas se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Senhor quem? A este ser que falava com ele, o próprio anjo do Senhor. Próximo texto, Juízes 6, 14 e 15, dizem assim, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai, Senhor meu,
com o que livraria Israel? Vemos aqui que o anjo do Senhor estava conversando com Gideão. E depois diz que o próprio Senhor olhou para ele e disse, ou seja, era o mesmo ser. O Senhor, que é Deus, e o próprio anjo do Senhor eram o mesmo ser. E nos versos 21 e 22 do mesmo capítulo, nos diz: E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Interessante, né? Essa é uma passagem aqui muito distinta e muito interessante. Que Gideão diz assim: Ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. O que isso quer dizer? Vejamos. Próximo texto. Juízes, capítulo 13, verso 11. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E foi aquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse o homem: Eu sou. Quem falava isso? Deus. Deus no passado falava isso para Moisés, falou algumas vezes para Moisés, depois ele fala para Josué, usa as mesmas palavras. Cristo no Novo Testamento dizia: Eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta. Ele sempre usou essa mesma expressão. E aqui é usado também. Quem é esse eu sou? Nos versos 17 e 18, nos diz: E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Agora, um anjo dizer que o seu nome é maravilhoso é um pouco estranho. Um pouco complicado, né? De aceitar um negócio desse, né? Por quê? Este anjo que se diz ter o nome de maravilhoso não pode ser um anjo comum. Por quê? Porque este é um dos nomes de Cristo. Como? Vamos lá. Isaías capítulo 9, 6 diz assim: Porque um menino nos nasceu, que é Cristo. Um filho se nos deu, que é Cristo, novamente. E o principado está sobre os seus ombros. O que significaria o principado? Seria as hostes angélicas, né? Estava sobre? Os seus ombros. Oh, que interessante! Este ser aqui, que é Cristo, tem o principado sobre os seus ombros, ou seja, ele é o comandante dos exércitos do céu. Mas o comandante dos exércitos do céu é o anjo do Senhor ou o arcanjo Miguel. Este menino aqui, que é Cristo, ele é o comandante dos anjos. Mas não para aqui o texto, continua. E se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, um dos nomes aqui que são atribuídos a Cristo, um deles é Maravilhoso. O mesmo nome que o anjo do Senhor diz ter para Manoá. Então, o anjo do Senhor é o próprio Cristo Jesus. É a própria segunda pessoa da divindade. Próximo texto. Em Juízes, no mesmo capítulo, nos versos 20 e 22. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que vendo Manoá e sua mulher caíram em terra sobre os seus rostos. E disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Então, acho que aqui está muito bem explicado. Precisa falar alguma coisa? Acho que não. Não, né? Eles viram o anjo do Senhor, então eles se prostram com o rosto em terra em adoração e ainda dizem assim que certamente morreremos porque vimos a Deus. Mas eles não viram o anjo do Senhor? Mas era o próprio Deus. Próximo texto, capítulo 3 de Daniel, verso 25, diz assim: Respondeu dizendo, isso Nabucodonosor falando: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano.
E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Nabucodonosor identificou o quarto homem dentro da fornalha como o Filho de Deus. Por que ele fez isso? Porque Daniel e seus companheiros pregaram para Nabucodonosor. Nabucodonosor conhecia a respeito do Filho de Deus, do Messias que viria. Mas não para aqui. Próximo texto. No verso 28, nos diz: falou Nabucodonosor, dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Olha que interessante, porque em primeiro momento Nabucodonosor diz que ele viu o Filho de Deus. Mas depois ele diz que o Senhor Deus enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Ou seja, ele está associando o anjo com o Filho de Deus. Então ele diz aqui que o anjo do Senhor é o próprio Filho de Deus. Ele só poderia saber disso porque Daniel e seus amigos falaram que o Filho de Deus e o anjo do Senhor eram o mesmo ser. Justamente. Próximo texto, Zacarias, capítulo 3, os versos 1 e 2, diz assim: e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Então vemos aqui que o anjo do Senhor está relacionado ao próprio Senhor. Aqui o texto traduzido nos diz que vemos o anjo do Senhor, Josué, o sumo sacerdote, e Satanás. E o Senhor, que é um anjo do Senhor, diz a Satanás: o Senhor te repreenda. Próximo texto. Em Zacarias, no mesmo capítulo, no verso 4 e 5. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. Então, vemos aqui que o anjo do Senhor, ele que diz a Josué: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Ou seja, então, ele está perdoando as iniquidades de Josué, que seria Josué que é o sumo sacerdote, e trazendo vestes finas, que é o símbolo da justiça de Cristo. É a justificação pela fé, a justiça de Cristo. Só pode ser Jesus aqui. Mas aqui diz que é o anjo do Senhor. Próximo texto. Zacarias, capítulo 3, verso 8, diz assim: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Aqui, o anjo do Senhor está falando como Deus Todo-Poderoso, dizendo que ele iria vir como homem. Interessante que ele fala, o renovo é Jesus. Sim. E ele diz assim, ó: eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. O anjo do Senhor chamando a Cristo de seu servo. O anjo do Senhor só pode ser Deus. Sim. Gálatas capítulo 4, verso 14 diz assim: e não rejeitastes, nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne, antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. O próprio Paulo em Gálatas associa o anjo de Deus como Jesus Cristo. Me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Então ele diz que ele reconhece que no Antigo Testamento Jesus se apresentou como o anjo do Senhor. Paulo diz isso. Por fim, devemos entender por que Deus apareceu como anjo. Sim. Por que Jesus teve que se aparecer como anjo no passado? Por que Deus teve que aparecer como anjo?
Em Êxodo, capítulo 33, os versos 20 e 23. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então, seja, depois do pecado, o homem não mais poderia ver a Deus face a face. Então, Deus teve que tomar uma medida aqui para poder falar conosco, né? Com o ser humano. Vamos lá. Juízes, capítulo 6, os versos 21 e 22 diz assim: Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: Ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. O texto que nós acabamos de ler diz que Gideão estava satisfeito, estava regozijado por ter visto a face do anjo do Senhor. Por quê? Porque não pode se ver a Deus. Mas ele se contentou em ver o anjo do Senhor. O que significa isto? Que Deus se fez passar pelo anjo do Senhor porque ele precisava velar sua glória. Porque homem algum pode ver a Deus e continuar vivo. Porque Deus é um fogo consumidor para o pecado. Como nós estamos identificados com o pecado, seríamos fatalmente consumidos. Então, o que Deus fez? Ele teve que se passar por anjo. Mas não foi um anjo qualquer, foi o anjo do Senhor. Para que pudesse nos dar instruções. Então ele vinha pessoalmente, com sua glória velada, para nos dar instruções. Este é o amor de Deus revelado. Vamos ver mais um texto. Em João, capítulo 1, verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, seja, a segunda pessoa da divindade é que revelava o Pai. Ela revelava a Deus. Então, ou seja, o texto aqui indica o quê? Que Cristo, Jesus, não só revelou ao Pai enquanto ele era humano, mas vem revelando ao Pai ainda sendo como um anjo, ou seja, como o anjo do Senhor. Então não há dúvida, Deus teve que se revestir de vestes angélicas para se apresentar a nós, para falar conosco, para nos instruir. Então isso denota o seu amor. Ele teve que velar sua glória, se apresentar como um anjo para falar conosco. Porém, a Bíblia mostra que é Ele falando conosco. Nós já vimos aqui os detalhes, não vamos tomar mais tempo. Porém, nós percebemos que o anjo do Senhor era o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o estudo de hoje. Queremos agradecer por estarem aí nos assistindo. E continue. O próximo estudo será sobre o Arcanjo Miguel, que é a continuação deste. E ele será muito proveitoso para a nossa compreensão a respeito de como Deus se manifestava no passado. Deus os abençoe. Amém. Amém.